Olá, bem-vindo a todos ao nosso canal para mais uma live. Nessa live estaremos abordando dentro do assunto de engenharia dimensional questões de capabilidade de simulação, ou seja, capabilidade do processo e simulação de Monte Carlo. Você já deve ter me ouvido falar várias vezes em cursos, vídeos, lives, que a tolerância, o valor da tolerância, ele não é calculado. O valor da tolerância ele é definido através de um método científico, onde você infere um determinado valor e testa esse valor. É o que nós vamos demonstrar exatamente nessa live. Então, nós que somos das áreas de engenharia, nos questionamos muito por que a tolerância é 0,2 e não é 0,21, 0,22, 0,23, outra coisa qualquer. Tá? Então, isso vai ficar muito claro aqui nessa live. Eu vou compartilhar com vocês a tela da apresentação e no final nós vamos, através do simulação de Monte Carlo, uma planilha no Excel, fazer exatamente essas demonstrações aqui. Então, indo ao nosso assunto de capabilidade e simulação, nós colocamos o objetivo dessa live. Então, o objetivo é apresentar a prática do toleranciamento estatístico usando os fundamentos da capabilidade do processo e da simulação de Monte Carlo, conforme eu tinha dito uns minutos atrás. É importante o seguinte, a gente assume que as pessoas que estejam assistindo essa live ou vendo depois o vídeo gravado, elas conheçam estatística aplicada a processos com ênfase em capabilidade. Eu não estaria aqui discutindo CP, CPK, PT, PTK, ok, outro conceito qualquer de estatística. E também que conheçam os fundamentos e a prática do dimensionamento funcional, que é o Tolerance Tech. Não como tradução literal, mas o Tolerance Tech, a tradução que nós damos na prática é dimensionamento funcional. Um stack é um empilhamento, tá? Então, quando você coloca uma peça contra a outra. Então, isso são pontos importantes para nós. E conforme eu disse também um minuto atrás, toda a tolerância, todo processo de toleranciamento ele é baseado no método científico. A estatística é baseada no método científico. O que é estatística? É teste de hipóteses. A engenharia é método científico. O dimensionamento funcional, ou engenharia dimensional, é baseado em método científico. E o método científico ele tem 4 passos importantes. O primeiro é a observação, é tomar parte da situação, entender todos os elementos da situação. O segundo é a problematização, extrair uma solução, uma situação, problema que você queira resolver. O terceiro é a hipotetização, cria uma hipótese. Então, por exemplo, eu vou colocar 0,2, o que vai dar? E aí eu vou para a experimentação, que é o teste. Então, na verdade, é o teste de hipóteses. E nessa live, nós estaremos focando principalmente as questões da hipotetização, que é assumir um determinado valor, e experimentar esse valor para ver o resultado que vai dar, ok? E com isso, eu espero que a gente deixe bem claro quando nós dizemos que a tolerância ela não é calculada, ele é um método de experimentação. Começamos aqui pela marcação do desenho. Então, eu tenho uma imagem aqui do avião da Embraer, uma homenagem à Embraer, que é um grande cliente nosso. Eu tive que inverter a imagem para poder fazer o avião subindo na posição que eu queria. E tudo começa do maior para o menor, da floresta para a árvore, começa do produto para o componente. Então, nós temos a marcação do desenho com o GDT, começa com o conhecimento dos requisitos do projeto. E requisitos do projeto para nós é conhecimento das especificações técnicas dimensionais. Ou seja, dentro de um plano de aparência de um produto, um plano de folga, você tem exatamente as suas especificações que devem ser atendidas. Um exemplo aqui, nós temos o carro, painel lateral externo, com o painel da porta, painel externo da porta. Nós temos um gap de 6 milímetros, mais ou menos 1. Então, essa tolerância final, ou essa dimensão, né, essa especificação tem que ser atendida. Só que ela é resultante de várias outras montagens que nós fomos fazendo. E aí descemos com esse conceito, marcando no produto, do produto para os sistemas, dos sistemas para os conjuntos e do conjunto para o componente, depende da estrutura de produto que a empresa tem. Ok? E aí nós terminamos a marcação, e a marcação chega exatamente na peça, tá? Podia ser um parafuso, um rebite ou coisa qualquer. Bom, e a partir daí, o que nós temos que fazer? Não é corrigir o desenho, nós vamos validar a marcação. Eu digo que a gente só entende bem GDT quando consegue entender como que as tolerâncias foram aplicadas. Eu falo tolerância, falo os valores das tolerâncias. E aí nós partimos da capabilidade do processo, percebe?
Então, o lado da engenharia coloca a especificação e o processo vai dar exatamente a sua capabilidade. E essa capabilidade ela vai influenciar exatamente a marcação do componente, ou seja, nós vamos verificar se aquela tolerância é boa para o componente, sendo boa para o componente é boa para o conjunto, sendo boa para o conjunto é boa para o sistema, é boa para o produto, ou seja, a tolerância que eu coloquei aqui embaixo no componente, ela vai me chegar a um gap de 6 mais ou menos 1, tá? Exatamente esse é o grande objetivo da engenharia dimensional, tá? Validar exatamente os valores das tolerâncias e aí o meu produto ele está realmente bem dimensionado. Se vocês me perguntassem, Basso, qual me dá uma definição prática do que vem a ser engenharia dimensional, o papel da engenharia dimensional. Eu responderia através dessa equação, que é a equação do índice de capabilidade do processo. Quando eu falo índice de capabilidade do processo, eu não estou aqui querendo comparar CP, CPK, PP, PPK, outro índice qualquer. Não importa o índice aqui, tá? Mas sim a equação. O que nós temos no numerador? Nós temos os limites da especificação, que é exatamente o lado da engenharia. A engenharia coloca os limites superiores e os limites inferiores. E a gente sempre tem que, quanto maior, melhor, para o processo. E aí embaixo, no denominador, nós colocamos a variação do processo, que é expressa através da localização, ou seja, centralização, e também da dispersão, o desvio padrão, variância. Então, o que nós precisamos? O que nós queremos? Qual é o papel da engenharia dimensional? Tornar o processo robusto. E o processo robusto, ele é comparado ao maior índice de capabilidade. Quanto maior a capabilidade, mais robusto é o processo, o projeto. Então, nós podemos fazer isso aumentando as especificações, ou seja, os limites da tolerância, ou diminuindo as variações do processo, ok? Que é exatamente a simulação que vai nos demonstrar. Bom, dando um exemplo para vocês, eu tenho aqui um eixo com um comprimento de 150 mais ou menos 1 milímetro, e esse eixo, ele está no desenho, essa peça ele foi projetado pela engenharia do produto. Como que a engenharia do produto, ela enxerga esse valor de 2 milímetros, que é a faixa total de tolerância? Então, na engenharia de produto, nós utilizamos o CPK, que é um short term, ou seja, um processo de curta duração. E aí nós temos como default um CPK 167. E o CPK, ele diferencia do PPK como eu calculo o desvio padrão. Então, é R/D2. Tá? Então, se eu tenho aqui um default de CPK 167, e eu conheço que isso contempla 10 desvios padrões, ou seja, 5 de cada lado, tá? Então, nós temos que o valor do desvio padrão é exatamente o 2 milímetros, que é a faixa total de tolerância, dividido por 10 desvios padrões. Então, nós temos 0,2 milímetros, ok? Então, para a engenharia de produtos, 0,2 milímetros, né, ou 2 décimos é muito bom. E o processo, como é que ele vê? Ele trabalha com PPK, que é o long term. E nós temos uma prática de, no mínimo, ser 1,33, ok? Então, eu tenho 8 desvios padrões. O que o processo enxerga? Que, no mínimo, ou seja, o valor máximo do desvio padrão é 0,25. Mas por que aqui um é diferente do outro? A engenharia trabalha com a condição ideal e o processo trabalha com a condição real. Só que esse valor de 0,25, talvez ele poderia ser até maior, dependendo da simulação que nós vamos fazer, que é o assunto que estaremos abordando aqui na sequência. Quais são os métodos, né, que nós temos para o dimensionamento funcional? Então, conforme eu disse, a engenharia trabalha com CP e CPK. Então, nós temos do lado esquerdo aqui os limites do projeto, tá? As especificações técnicas dimensionais, tem um projeto do produto, e do lado direito nós temos os limites do processo, que são exatamente as capabilidades, ok, gente? E aí nós temos 3 métodos para fazermos o dimensionamento funcional. O primeiro é a tolerância linear, que é o limite técnico. Ele tem os seus motivos de aplicação. Ele diria que ele não é a regra, mas a exceção. O segundo, nós temos no outro extremo a tolerância estatística. E no meio, nós temos a tolerância de processo, ok? Então, nós estaremos falando principalmente do primeiro e do terceiro, ou seja, da tolerância linear e da tolerância estatística. E tudo isso é simulado através do modelo de Monte Carlo, ok? Bom, com isso, gente, no final da simulação, se for um trabalho bem feito, a aplicação correta dos 8 passos da tolerância técnica, nós teremos as características críticas dimensionais e geométricas, que são aquelas características que têm um impacto muito grande no resultado final que nós queremos para o produto. Tá? Quais são, ou qual é, na verdade, né, a lógica da tolerância estatística? Porque a tolerância linear é muito simples, é uma soma aritmética. Tá?
soma e subtração. Então, a tolerância estatística ela é baseada no teorema das variâncias das tolerâncias. Esse teorema das variâncias é o teorema de Pitágoras, na verdade. Só que o teorema de Pitágoras ele tem apenas duas variáveis, não é? Para ter a resposta. Então, se eu quero saber hipotenusa, conhecendo cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho eleva ao quadrado, somo, extraio a raiz quadrada, eu tenho a resposta. Aproveitando a oportunidade, nós gravamos diversos vídeos sobre a história da metrologia automotiva sem GDT, e o terceiro nós gravamos vários exercícios de trigonometria, onde nós exploramos bastante essas questões aqui. Então, mas voltando ao teorema das variâncias, o que nós temos? Nós temos aqui a peça 1, que tem 20 milímetros de comprimento, a peça 2 igual e a peça 3 igual. A peça 1 tem 0,3, a peça 2, 0,5 e a peça 3, 0,7, ou seja, mais ou menos 0,7. O teorema das variâncias ele tem como default 6 desvios padrões. Então, imaginando que eu estou enxergando aqui 6 desvios padrões, ou seja, 99,73% de confiabilidade, não é? Vamos dizer assim. Então, se pegando aqui o sigma, pensando na população, se nós dividirmos a tolerância unilateral por 3, ou a bilateral 0,6 por 6, nós teremos o valor do desvio padrão. 0,10 aqui, 0,17 e 0,23. Ok? Então, vejam bem, gente. Esses são os valores individuais para os componentes. Né? Os valores individuais do desvio padrão para os componentes. E antes de explicar isso com mais detalhes, só relembro aqui que a tolerância linear, que é o limite stack, seria exatamente a soma. 0,3 mais 0,5 dá 0,8, mais 0,7 dá 1,5. Ok? Bom, como que a tolerância estatística funciona dentro do teorema das variâncias? Nós utilizamos o RSS, o Root Sum Square, onde nós temos exatamente o RSS dividido pelo desvio padrão da soma. Isso vai me dar o número de desvios padrões considerados para o efeito de cálculo. Para entendermos melhor, vamos para um exemplo. Então, nós temos aqui o desvio padrão da soma, não é isso? É igual a raiz quadrada da variância do A, mais a variância ao quadrado, a variância do A, que já é o desvio padrão ao quadrado, do B e do M. Traduzindo ou transportando para o nosso exemplo, nós temos o desvio padrão é 0,10, 0,17 e 0,23. Então, nós temos um desvio padrão aqui dos três juntos de 0,304. Observe que ele é bem menor do que se nós somarmos, né? 10 mais 17 dá 27, mais 23 dá 50. Ok, gente? Por outro lado, também, nós podemos aplicar nas tolerâncias. A tolerância do A, da peça 1, não é isso? A é 1, B é 2, C é 3. Então, é 0,3 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado, mais 0,7 ao quadrado. Que dá exatamente, extraindo a soma, que é extraída na raiz quadrada, 0,911. O que é o RSS? Tá? É exatamente 3 desvios padrões. Se nós pegarmos 911 dividido por 3, que é o que nós utilizamos aqui em cima, vai dar 0,304. Então, podemos dizer que a tolerância linear é mais ou menos 1,5, e a tolerância estatística é mais ou menos 0,911. Ok? Para isso, é fundamental que os processos sejam centralizados, ou busque uma centralização, e também que as variáveis sejam independentes, ou seja, peça 1 ou peça A, peça 2 ou peça B, peça 3 ou peça C, sejam peças independentes, ou seja, tem um fornecedor de um, fornecedor do outro, quer seja interno ou externo, e as peças não dependem uma da outra, sabe? Não tem relações de dependência. Bom, com isso conhecido, nós iremos falar da simulação, que é o ponto importante para nós. O que é um simulador, gente? Simulador é um recurso fantástico que nós temos para dois grandes objetivos. Primeiro é um alerta, ele dá um sinal de alerta. Na metrologia é muito comum, dentro da CMM, você fazer o movimento do palpador, ele não chocar com a peça, né? Você tem que ter um envelope para ele não bater na peça. E aí ele dá um sinal de alerta, opa, vai bater, então você muda o percurso. Agora, para nós, a engenharia, ele tem uma função mais importante que é o ORIF. Ou seja, e se eu colocar 0,2? E se eu colocar 0,3? E se eu colocar 0,4? Okay? Então, ele vai testar exatamente as nossas hipóteses de tolerâncias que nós inferimos para chegar ao resultado final. E com isso, gente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma redução de falhas, nós vamos produzir, já vamos projetar um produto robusto, né? Um projeto robusto, com custos menores, custos globais menores, com tempo
global menor também. Você investe mais tempo no estudo e menos tempo na execução. Infelizmente, essa ainda não é uma prática constante como devia ser. Então, gente, falando um pouquinho mais da simulação, o que é a simulação dentro da engenharia dimensional? A simulação dimensional e geométrica, ela é uma interação de translação e rotação dos elementos considerados o produto. A gente fala de GDT, mas várias vezes eu disse que deveria ser VDT, o geométrico em vez de vetorial. Tá? Então, é uma análise vetorial. O que é um vetor? É um ente, né, quer seja físico, matemático, geométrico, que tem três grandes dimensões. Ele tem uma direção, ele tem um sentido e ele tem uma intensidade, ok? Então, na verdade, isso mostra que você pode fazer tanto em 1D, 2D ou 3D, tá? Só é um pouquinho mais ou menos trabalhoso. Então, na verdade, é uma análise de interação, de translação e de rotação, isso que o simulador faz. E o simulador que nós utilizamos é o simulador de Monte Carlo, que está aqui, que leva o nome do país, vamos dizer assim, né? que é a comunidade de Monte Carlo, lá na Itália, do lado da Itália. Eu tive o prazer de estar lá já. E a simulação de Monte Carlo, ela foi desenvolvida exatamente para jogos, teoria dos jogos, para você aumentar as chances de ganhar. Ok? Mas ela é aplicada muito em outras áreas da ciência. Eu, embora engenheiro mecânico, fanático por GDT e coisas parecidas, eu me especializei, fiz meu mestrado em controladoria e contabilidade estratégica, baseada na teoria das transições de Ivametro, fiz parte da equipe que trouxe para o Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Porque se aplica muito à economia também, sabe? Economia, contabilidade, outras áreas da ciência. Mas vamos voltar aqui para o nosso caso da engenharia dimensional. Então, a simulação de Monte Carlo é uma técnica estocástica. O que é bem ser estocástica? Ela é uma técnica probabilística, ela não é determinística, ela é baseada na incerteza. Ou seja, você tem variações de parâmetros, variações ao acaso. As peças que você está produzindo, você não sabe exatamente o valor que vai ter, varia um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, a simulação de Monte Carlo é uma técnica estocástica, baseada no uso de números randômicos, que são as peças que estão sendo produzidas, e probabilidade estatística para investigar problemas, para definir valores e tolerâncias, ok? Que é o que nós estaremos trabalhando aqui. Bom, gente, e agora eu começo dando os exemplos. Nós temos aqui uma situação, que é o exemplo nosso, peça 1, peça 2, peça 3. Vamos imaginar que essas peças elas estão sendo montadas num vão de janela. Eu tenho uns amigos que trabalham bastante com a AFEAL, que é a Associação das Esquadrias de Alumínio, onde nós temos uma janela, vamos colocar aqui, e aí nós temos uma especificação técnica dimensional. Lembra do requisito do produto? Então, diz o seguinte, que esse vão tem que ter, ou seja, o que eu vou preencher, não é isso? A peça que eu vou fazer tem que ter no máximo 60, desculpa, tem que ter o valor de 60, mais ou menos 0,9, ou seja, no máximo 60,9 e no mínimo 59,1. Muito maior vai gerar problemas de ruído, ou seja, conforto acústico, conforto térmico, conforto de limpeza, né, poeira, e muito menor vai me trazer problemas de montagem, ou seja, através de experiências práticas, nós chegamos a esse valor através de delineamento de experimentos. E aí nós começamos a montar a peça 1. Peça 1, peça 2, isso é um stack, e a peça 3. Ok, gente? E agora nós precisamos definir exatamente os valores das tolerâncias, porque as dimensões nós sabemos que é 20. Tá? E aqui eu tenho um simulador. Eu tenho aqui a primeira situação, onde nós colocamos tolerâncias de 0,3. Então, eu peguei uma condição bem cômoda. Imagino que a peça 1 é igual a peça 2, que é igual a peça 3. Estou inferindo o valor de 0,3. Então, esses valores têm que ser 0,3 mais 0,3 mais 0,3 a 0,9. Ok? Então, nós temos aqui uma situação para ser testada. Ou seja, dentro de um limit stack, isso daqui vai dar montagem tranquila. Ok? Só que nós vamos partir para a tolerância estatística. E agora aqui eu tenho o meu simulador. Quando eu falo de simulador, eu lembro do funcionário que trabalhou com a gente, o engenheiro Felipe, e eu passei um desafio para ele criar esses simuladores aqui no Excel. Tá? Esse aqui é um simples que nós temos mais sofisticados que esse. Mas aqui, esse aqui é muito bom para aprendizado e para trabalhos também. Então, nós temos aqui a peça 1, a peça 2, a peça 3. Nós temos os valores máximos e mínimo, que são iguais.
Nós temos aqui o desvio padrão, tá? Que é calculado em função da capabilidade do processo. CPK1 tem 6 desvios padrões, ok? Então é 0,1. Nós temos uma faixa aqui, limite inferior, limite superior de 59,1 e 60,9. E nós temos a sensitividade que demonstra quanto que a tolerância ela contribui, né, para o resultado final. Aqui as três contribuem da mesma forma, ok? Então agora eu vou compartilhar uma nova tela, eu vou fazer mudanças de compartilhamento de telas no Excel para o simulador. Então, vou interromper aqui. Eu vou buscar aqui a simulação do Excel, compartilhar. Então nós temos aqui esse simulador. É aquele simulador que eu mostrei para vocês, ok? Deixa eu só voltar aqui a 1. Então, observem, esse simulador está feito para testarmos ao mesmo tempo 3.500 peças aproximadamente. Cada vez que eu apertar aqui o F9, ele produziu 3.500 peças, ou seja, eu estou matando no papel. Então, nós colocamos capabilidade de 1, de 1 e de 1. E observem que eu tive aqui, deixa eu só testar se não tem nada errado nos parâmetros, 59,1, 60,9, 0,3, 0,3, 0,3, ok, desvio padrão 1. Então, gente, o que nós temos? Para a capabilidade dos elementos individuais, né, peça 1, peça 2, 3, 1, eu tenho uma capabilidade da montagem que é exatamente em torno de 1,7, 1,8, ok? Ou seja, mais uma aqui, estou fazendo mais uma, percebe? Ou seja, uma capabilidade bastante interessante. Eu não preciso ter capabilidade alta no componente. A gente fala assim, olha, vamos jogar 1,33, não é isso? 1,33 aqui. Ou seja, eu estou exigindo mais da minha peça 1 sem necessidade. Dentro do que eu assumo que 1,67 estaria muito bom. Pode ser maior, menor, depende da estratégia de qualidade, é óbvio. Mas eu quero mostrar que nós jogamos muito dinheiro fora, não explorando bem essas questões das capabilidades dos elementos individuais. Tá? Então, se eu jogar aqui 1,33, que todo mundo estaria cobrando dos seus fornecedores, que a capabilidade individual tem que ser maior, igual a 1,33, nós teríamos aqui uma alta capabilidade, às vezes pagando um custo muito alto para isso. Percebe, gente? Isso é importante, porque eu fiz vários estudos, empresas que levaram muito a sério a parte de análise de tolerâncias, e nós utilizamos máquinas velhas ou máquinas com baixa capabilidade, que pela própria variação randômica de uma peça com a outra, uma compensa o erro da outra. Tá? E nós teríamos valores muito melhores, né? Botando com capabilidade 1 aqui. Tá bom? Então, se eu fizer mais um F9 aqui, eu vou testando, né, isso daí. Então, vou voltar a compartilhar a tela aqui novamente, né, da minha apresentação. Então, aqui eu estou compartilhando. Né? Então, essa daqui foi o primeiro exemplo que nós temos. Eu vou explorar um pouquinho mais a situação aqui. Como que isso funciona? Qual é a lógica da simulação de Monte Carlo? Então, nós temos a distribuição da peça 1, peça 2, peça 3. Estou assumindo que a distribuição é normal, mas poderia ser uma outra distribuição qualquer, aplicável a elementos contínuos, né, variáveis contínuas. Ok, gente? Que através do teorema do limite central, nós teríamos a variação da altura aqui, que é uma outra distribuição que a gente fez pelo próprio método estatístico. Ok? Então, a simulação vai trabalhar nessa linha aí. E aqui eu tenho um segundo caso, mas se as tolerâncias forem diferentes na peça 1, então não dá para colocar tolerâncias iguais, percebe? Então você vai jogar agora com o que você tem para atingir o objetivo. Tá? Então nós vamos aqui pegar esse caso. Observe nesse ponto aqui, gente, que eu tenho, eu coloquei aqui o limite stack, né? Se eu coloquei 0,3, 0,5 e 0,7 vai dar 1,5. Então, eu coloquei 58,5 e 61,5. Ok? Então, novamente, nós teríamos uma alta capabilidade, essa tolerância. Só que esse valor de especificação, 58,5, não é o valor de 0,9. Logo, eu coloquei uma tolerância que daria interferência, seja muito maior do que o meu limite stack. E não é a prática que deve ser. Até isso pode ser feito, vou demonstrar, mexendo na capabilidade. Então, eu vou novamente compartilhar a tela aqui. E só uma questão antes. Aqui dá para perceber bem a sensitividade, ou seja, as peças críticas. Né? Qualquer mudança na peça 3 vai me dar um resultado muito maior no final, ele tem uma contribuição muito maior no resultado final.
Então, estou compartilhando a tela aqui. Novamente, eu vou aqui, compartilhar novamente o meu modelo. E agora aqui eu vou para essa simulação. Então, aqui nós temos esse caso. Então, vejam bem, eu coloquei a tolerância aqui de 0,3, 0,5 e 0,7. E nós colocamos um valor de 58,5. Então, bonito. Só que a minha faixa de tolerância, o meu limite inferior, é 59,1. Então, vou colocar 59,1. E o meu limite superior é exatamente 60,9. 60,9. Ok, gente? E aí nós tivemos uma baixa capabilidade. Ou seja, isso aqui é um projeto muito errado e nós fizemos com interferência, ou seja, as tolerâncias, eles ultrapassaram as fronteiras, né, do resultado que eu quero. Agora, só para explorar conceitualmente falando, eu poderia resolver, imagina que as peças estão assim mesmo, né, as tolerâncias. Isso aqui é mais um conceitual. Na prática, isso não seria muito funcional. Mas se eu colocar aqui, aumentar o meu CPK para 167, por exemplo, ele fornece nessa tolerância com CPK 167. Tá? Aqui deu uma pouca variação, porque a sensitividade dela é baixa. Você vê que agora eu vou colocar na segunda peça também, 1,67, ok? 1,67, já subiu mais. Na terceira vai ter um impacto muito maior, 1,67, ok, gente? Então, nós temos uma capabilidade aqui, não é isso, de 1,72, ou seja, ultrapassou exatamente o que nós queríamos lá. Então, sempre que você estiver ultrapassando a fronteira, o que não é recomendado, isso não é uma prática de dimensionamento, tá? Você poderia compensar pelo aumento da capabilidade aqui. Mas aí eu poderia até jogar essa tolerância aqui de, vou só fazer para cá, então 67, vai. Vou jogar 20,4, vou jogar 0,4 aqui, e 19,6. 19,6, é isso? Então, eu joguei uma outra capabilidade, aqui deu próximo de 67, né? O 64, vou fazer outra simulação aqui, também F9, 162, fazer mais uma, ou seja, então, você vai jogando aqui, ó, 66, ok, gente? Bom, aqui nós colocamos os valores acima, não é? Que não é uma prática recomendada. Então, vamos focar aqui exatamente para essa planilha, onde nós colocamos o valor de 59,1 e de 60,9, que é exatamente a capabilidade que nós queremos. Desculpa, que são os limites que nós temos que atender. Ok, gente? E aí nós colocamos 0,3 aqui, né? Nessa peça, 0,5 e 0,7. Óbvio que não vai atender. Então, qual é a solução? Nós vamos ter que mexer nos valores das tolerâncias aqui. Então, vamos fazer o seguinte jogo, vamos inferir. Eu vou colocar mais ou menos 0,2 aqui, então 20,2, e aqui é 19,8. Ok? Então, 20,2 é 9,8. Aqui nós vamos colocar 0,3 e 0,4. 20,4, 19,6. E aqui, 20,5. 20,5. 2, desculpa, errei aqui. É 20,2, 20,3 aqui, 20,2, 3 e 4. 19,7. 19,7. Aqui nós temos 20,4. 20,4. Aqui nós temos 19,6, ok? Então, nós estamos dentro do limite stack, porque eu tenho aqui 2 décimos, mais 3 dá 5, mais 4 dá 9, atende aqui o limite stack. Ok, gente? E aí nós colocamos novamente capabilidade 1, deu uma capabilidade altíssima aqui do nosso processo. Estão percebendo? Então, eu posso trabalhar com capabilidades menores, os componentes, né? Desde que esteja dentro da faixa do limite stack, ok? E mesmo que eu tivesse colocado aqui, por exemplo, um valor maior, vou colocar aqui 0, eu vou colocar aqui 0,3, eu vou estourar um pouquinho, 0,3 e 19,7. Eu estourei o 0,9, porque agora eu tenho 3 mais 3, 6 mais 4, 10, né? Estourou lá. Mas eu posso aqui trabalhar com 1,33, 1,33 de capabilidade. Ou seja,
Percebe, gente? Então, o simulador é exatamente isso. Nós criamos uma hipótese que são os valores de capabilidade e de tolerâncias, né? E aí nós chegamos no valor final, tá? Eu espero que isso tenha... E aí eu espero que isso tenha realmente esclarecido bastante. E eu vou fazer mais um F9 aqui, mais 4.000 peças produzidas. E vocês vão percebendo que elas vão variando o mínimo possível aqui. Tá uma capacidade altíssima, um projeto muito robusto. Bom, eu vou interromper aqui, voltar novamente a uma outra tela. Que é a tela da nossa apresentação principal. Então, gente, aqui na situação 2A, foi aquela onde nós tínhamos os valores estourando os limites, 58,5, né, não atendia o 0,9. Aí, depois nós mudamos para 59,1, colocamos os valores aqui, e aí deu uma capabilidade baixíssima. Eu não estou mexendo na capabilidade individual dos componentes, ok? E aí nós temos uma terceira situação, onde nós colocamos a tolerância de 0,2, 0,3, 0,4. Observe que nós temos uma capabilidade bastante altíssima, tá? Então esse é um simulador. É importante que as peças que elas sejam independentes, ok? Isso é o requisito principal de uma simulação, sejam independentes e a cadeia corretamente realizada. Isso é simples, mas na prática você tem N variáveis que tornam o processo muito trabalhoso. Só para vocês entenderem, nós temos os cursos de Tolerance Tech fundamental e avançado, cada um com 24 horas. Então, nós abordamos o assunto por completo em 48 horas, com muita prática, porque você tem cadeias muito complicadas, sabe? Você discute as tolerâncias de peças, você mexe numa dimensão, atende, exemplo, o caso da porta. Eu atendi o gap de 0,6, de 6 mais ou menos 1. Só que essa mesma tolerância que me dá esse gap pode afetar uma outra. Isso também tem que ser estudado. Ok, gente? Bom, indo para o final da apresentação, qual é o princípio fundamental do toleranciamento estatístico? Que a tolerância resultante depende das capacidades dos processos de fabricação e montagem quando é usado o controle estatístico, é o que deve ser bastante aplicado. Tá, gente? Em outras palavras, nós devemos manter sob controle a localização e a dispersão do processo. Eu sou totalmente favorável a utilizar a tolerância estatística. Então, no GDT, você coloca lá. Se fosse, imagina essa marcação aí. Me permita voltar um slide aqui, se fosse uma dimensão qualquer aqui. Então, nós falaríamos o seguinte, olha, pegar esse caso aqui, né? Essa peça aqui, essa tolerância de mais ou menos 0,2, 20 mais ou menos 0,2, com capabilidade de 1. Percebe, gente? Capabilidade. Então, você joga a tolerância, a dimensão, né? E a capabilidade. E aí, se atendido, vai te dar o resultado que você quer. Tá? A conclusão e orientação para os estudos de capabilidade. Primeiro, nós temos que sair da capabilidade individual para a capabilidade global. É o conceito da teoria das exceções. Tá? O ótimo local não me dá o ótimo global. Aqui é o inverso, exatamente. O ótimo local me dá o ótimo global. Então, nós não temos que ficar olhando capabilidade individual de peça, ou seja, não é o ponto mais importante. Eu posso ter capabilidades baixas e me dar uma montagem alta. O que interessa é a capabilidade global, que é o resultado do Tolerance Tech. Ok, gente? Então, com isso eu estou terminando, mas eu tenho algumas dúvidas aqui que eu vou responder para vocês, mas meu muito obrigado, antecipado, mas agora eu tenho duas questões. Um colega, ele perguntou como é que nós faríamos isso no Minitab. Então, eu vou mostrar para vocês exatamente no Minitab. Me permita, de uma maneira bem simples, mas me permita aqui o compartilhamento de tela. Eu tenho aqui meu Minitab aberto, compartilhando. Então, aqui nós temos, eu vou chamar peça 1, peça 2 e peça 3, ok? Eu vou gerar dados aleatórios. Vem aqui no Calc, dados aleatórios. Para a peça 1, eu vou gerar 3.400 dados, como eu fiz lá. A peça 1, então eu vou colocar aqui peça 1, C1. Então, ele tem uma média de 20, mais ou menos 0,2, vocês lembram? 0,2, desculpa, 0,2, tem que compartilhar a tela. Se eu tenho tolerância de 0,2, 0,4 por 3, 0,4 dividido, 0,2 dividido por 3, dá igual a 0,666, 0,06666. Esses são os valores que estão na nossa
simulação lá. Então, a peça 1, ela tem uma dimensão de 20 e a tolerância é mais ou menos 0,2. E dá 0,4 dividido por 6 é exatamente isso daqui. Tá? Ou 2 dividido por 3 é isso daqui. Eu vou gerar e as peças vão estar aqui. Então, eu tenho aqui essa quantidade de peças. Então, eu tenho aqui a peça 1, peça 2 e a peça 3. Só colocando aqui a correção. Vou fazer o mesmo para a peça 2, só que a peça 2 eu coloquei, vou cair na peça 2 aqui, coluna 2. Só que na peça 2 eu tenho uma tolerância de mais ou menos 3. Então, meu desvio padrão vai ser 0,1. 3 dividido 0,3 por 3 dá 0,1. Eu tenho aqui também a coluna 2. E eu tenho a peça 3, que é exatamente, eu vou colocar na coluna 3, nós temos aqui de colunas, vou pegar aqui, acertar aqui, coluna 3. Aqui eu vou colocar 0,20304. Então, é 0,4 dividido por 3. E dá 0,133. 0,13333. Assim vai. Ok? 3.400 peças. Bacana, nós temos aqui. Aí, dentro da estatística aqui, nós temos o calcular, estatística de coluna, de linhas. Eu vou colocar aqui, melhor só voltar aqui um pouquinho. Eu vou colocar a coluna aqui, que é o resultante. Então, eu tenho aqui calc. Eu vou colocar a soma das variáveis C1 a C3. Vou selecionar e vou colocar aqui exatamente no R. Então, nós temos a soma aqui. Então, nós somamos. Ou seja, giramos um simulador aqui. E aí eu vou aqui no Stat, só para checar. Eu tenho o gráfico sumário. Aqui eu tenho, bacana, variáveis do R. Nós temos aqui. Nós temos esse gráfico aqui. Então, observe que a média deu 59,999 e o maior valor deu 59,3. Lembra, 59,1 era o limite. E o maior valor deu 60,6. Ok? Então, vamos ver a capabilidade. A gente vem aqui no Stat, ferramentas da qualidade, e aí eu tenho capacidade, assumindo que a distribuição é normal. Eu vou chegar aqui, coluna única no R, limite 1. Vou assumir que a distribuição é normal. O meu limite inferior é 59,1. Meu limite superior é 60,9. Isso, acho que não tem nada errado aqui. Vamos simular. Ok. E deu uma capabilidade aqui de 1,662. Varia em função das casas decimais, né, e do gerador de aleatórios que teve aqui. Lá o nosso deu 1,7, ou seja, um valor muito importante. Percebe que nós trabalhamos com capabilidades baixíssimas nos elementos individuais e tivemos uma capabilidade muito alta aqui nos elementos no resultado final. Ok, gente? Então, eu espero que eu tenha demonstrado aqui e respondido essa pergunta de um companheiro aqui. Me parece que foi o Wagner Giroto que fez essa pergunta. E agora tem uma segunda pergunta que eu também vou resolver. Eu vou compartilhar uma tela. Bem, agora eu tenho uma segunda questão aqui, que é do outro colega, que ele me perguntou o seguinte: como é que eu faço quando a empresa só me entrega 5 peças para comprovar, na verdade, a capabilidade do processo, comprovar o resultado do processo? Ok. Embora essa pergunta ela não esteja dentro do assunto de simulação e de capabilidade, que ela envolve o tamanho da amostra, mas eu teria o maior prazer em responder. Então, eu vou compartilhar aqui uma lousa para que a gente possa fazer essa solução aqui, mas inicialmente eu preciso explicar para vocês algumas questões conceituais. Então, eu vou compartilhar aqui a lousa. Ok? Quadro branco, melhor, não é isso? Então, vejam bem. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, deixa eu pegar uma cor azul, nós temos aqui o nível de confiança. Nível de confiança. Confiança. A gente fala de
confiabilidade, não é isso? E normalmente o default da estatística é trabalhar com 95%, ok? Bom, aí o que eu tenho? Eu tenho aqui uma gangorra, não é isso? Vamos pensar aqui uma gangorra. Então nós temos aqui uma gangorra. Então o nível de confiança é exatamente uma gangorra. Onde nós vamos colocar aqui dois elementos importantes, duas variáveis importantes. A primeira variável importante é exatamente o tamanho da amostra. Então, nós temos aqui o tamanho da amostra. Tamanho da amostra. Ele falou que ele recebe 5 peças. E do lado de cá, nós vamos colocar a margem de erro. A margem de erro. A margem de erro. O que dá para perceber? Que quanto menor o tamanho da amostra, né, quanto menor o tamanho da amostra aqui, maior vai ser a nossa margem de erro. Por outro lado, se nós invertermos, não é isso aqui? Ou seja, quanto maior o tamanho da amostra, menor a margem de erro. Então, a resposta ao nosso colega está exatamente dentro desse conceito aqui. Eu vou voltar a compartilhar novamente a tela no Minitab para explicar como é que isso é feito aqui. Então, eu estou compartilhando a tela do Minitab e eu vou dar sequência em relação ao exercício anterior. Então, vejam bem, eu vou resolver baseado nos dados desse exercício que acabamos de resolver agora de capabilidade. Então, nós temos um desvio padrão aqui de 0,181. Então, nós temos um desvio padrão de 0,181, ok? Bacana. Então, nós vamos aqui no Stat, poder e tamanho da amostra, tamanho amostral para estimação. Nós queremos estimar a média, podia ser também um desvio padrão, no caso, mas vai ser a média. Estou assumindo que a distribuição é normal. E nós temos um desvio padrão aqui de 0,181. 0,181, ok? Aqui, nós vamos ver qual é o erro que tem se nós colocarmos apenas 5 amostras. 5 amostras. Tá? 5 amostras. Então, nós temos a opção aqui, o nível de confiança é 95%, né? É bilateral, ok? Então, qual é o erro que nós vamos ter aqui? Veja bem, se nós considerarmos, né, para um desvio padrão de 0,181, considerando a média, né, e a distribuição sendo normal, nível de confiança de 95%, o intervalo de confiança bilateral, se eu receber apenas 5 amostras, a minha margem de erro é exatamente maior do que o meu desvio padrão. Então, aqui o desvio padrão nosso está em milímetros, 0,181 milímetros, 181 milésimos. Ok? O erro nosso, aqui é mais ou menos, está muito maior do que o próprio desvio padrão, ou seja, é inaceitável. Tá? Então, qual seria o tamanho da amostra para que tivéssemos um erro bastante aceitável? O que seria um erro bastante aceitável? No máximo, ou seja, em torno de 10% do erro do desvio padrão. Se eu tenho aqui 18 centésimos, né, eu vou colocar 18 milésimos, ok? Então, eu vou voltar aqui no Stat novamente. Então, eu vou colocar aqui para uma estimativa de erro. Então, eu vou pegar uma casa, vou colocar 0,0181, né? 181. Então, eu coloquei um décimo aqui. Qual é o tamanho da amostra que nós precisamos? O tamanho da amostra que nós precisamos é exatamente 387. Então, se eu tiver 387 peças, eu vou conseguir avaliar os erros, considerando-se 95% de confiança, né, o nível de confiança ou confiabilidade do estudo, tá? E o meu erro, ou seja, 180, o meu desvio padrão, por exemplo, que eu estou estimando, vai ser 181 mais ou menos 0,0181, ok? Então, por aqui você consegue estimar muito bem o tamanho da amostra. Por isso que no PIPAP se pede em torno de 300 peças, não é isso? Aí você avalia, se ele me der, mas eu não posso entregar 300 peças. Aí eu vejo, mas quantas peças dá para se fazer? Tá?
Bom, dá para fazer 30 peças. Vou só fazer uma inferência aqui. Se eu tiver 30 peças, eu volto aqui, ok? E vejo, o meu desvio padrão aqui é de 0,18 e o erro do meu desvio padrão vai ser 0,18, que é o valor, né, nominal, mais ou menos 0,067. Tá? Eu espero que eu tenha esclarecido essa pergunta aqui para o nosso colega. Aí tá bem interessante para todo mundo. Bom, pessoal, eu vou compartilhando aqui a tela, meu áudio. Com isso, eu espero ter atendido exatamente a expectativa de vocês. Nós fizemos uma apresentação bastante prática, não é isso? Da simulação de Monte Carlo, utilizando a capabilidade do processo, a importância de se ter capabilidades no resultado final e não para cada peça, tá? Só que você tem algumas exigências. São estudos que parecem simples no primeiro momento. Na verdade, a teoria não é tão complexa, mas os casos que se apresentam são bastante complexos. Então, vale muito a pena vocês pensarem em fazer os cursos de tolerância técnica, fundamental avançado, onde vocês sairão uma proficiência bastante avançada. E também, eu espero que eu tenha respondido a questão dos nossos dois colegas, como fazer isso no Minitab, né, a simulação no Minitab, e a segunda, como que eu calculo o tamanho da amostra e o erro inserido em cima disso aí, baseado no nível de confiança que nós queremos. Tá? Então, finalizando aqui, um grande abraço a todos vocês que me acompanham. Se gostaram da nossa live, dê um like, isso é muito bom para o nosso canal e incentiva a gente a fazer outros trabalhos. Também compartilhe com os colegas, se inscreva no canal, sabe, quem não está inscrito, e até uma próxima oportunidade.